Quase um terço da população portuguesa sofre de perturbações mentais. A conclusão está num estudo do Instituto Internacional de Saúde Mental de Lisboa. A investigação compara os números de 2009 com os de 2015 e registra um aumento de 10%. A tendência verifica-se tanto nos casos de maior como de menor gravidade. Esse é o tema para a conversa com o Dr. António Sampaio, médico psiquiatra e hoje convidado do Bom Dia Portugal. Doutora, muito bom dia. Como é que se justifica esta subida de até 2015? O que se passou, ao contrário do que se estava à espera, é que os efeitos da crise, em termos de saúde mental, acabaram por ser muito superiores em cicatriz ao que se estava à espera. E, de facto, a crise que se foi desenvolvendo, e em 2015, enfim, já com algumas previsões menos pessimistas, apesar de tudo, a cicatriz estava lá e o sofrimento mental então, estava lá. Não foi imediato, não é? As pessoas sentiram aquele impacto, mas não foi depois, porque foi depois que as pessoas começaram a endividar, foi depois que o desemprego a longo prazo começou a fazer mais danos nas famílias inteiras, foi depois que toda esta sensação de não controle, de incapacidade de gerar o futuro se instalou e criou já quadros clínicos do ponto de vista médico, já de serem sujeitos a intervenção, ou terem necessidade de serem sujeitos a intervenção. Houve outros fatores a contribuírem para essa subida, para além da crise económica? Houve a crise económica e houve também, durante estes últimos 10 anos, houve também algumas mudanças de paradigma que mexeram imenso com as pessoas, nomeadamente o paradigma de um emprego para a vida, nomeadamente aquelas sensações de segurança que se tinham e depois não foi só o desemprego, foi também uma adaptação a uma nova maneira de estar, a lidar com as chamadas situações abertas, ou seja, a certa altura, mesmo quando não há desemprego, existe em bastantes grupos sociais, existe uma nova situação, que é, eu sei agora, mas não sei amanhã. Quer dizer, há realmente... dizer, já não há o tal emprego para a vida. Já não há, mas mesmo em pessoas que estavam empregadas há 20 anos. E, portanto, esta situação do desconhecido, que é, aliás, uma situação que vem descrita em todas as literaturas como de grande sofrimento humano. O homem sofre muitíssimo com as situações em aberto, às vezes mais. Para lhe dar um exemplo, a espera do resultado de uma biópsia é um tempo de grande sofrimento, independentemente do resultado da dita biópsia. Portanto, estas situações... A ansiedade é um fator A ansiedade é um fator de grande sofrimento mental e, sobretudo, a populações que não estavam tão habituadas a viver com esta incerteza. E isto provocou realmente muito sofrimento. E o aumento, quer dos quadros depressivos, quer dos quadros de ansiedade, foi de cerca de 10%. Ou seja, em termos de sofrimento e doença mental a precisar já de ajuda, nós tivemos uma subida da ordem dos 20% a 30%. O que foi muito significativo. No caso da crise económica, a situação mais ou menos pontual, pelo menos assim se espera, que gerou também esse aumento, foi o ponto principal para gerar esse aumento. Depois, quando se supera a crise económica ou essas dificuldades que as pessoas possam ter sentido, também se recupera a saúde mental em pleno ou ficam sempre marcas? Essas pessoas depois podem precisar de acompanhamento daí para a frente? Considera-se o seguinte em relação à maior parte das doenças. Considera-se que há, quando um desencadeante é suficientemente forte para provocar uma situação patológica, muitas vezes encontramos um terreno mais fragilizado. Portanto, quando um desencadeante cria situação patológica, há um terreno fragilizado, ou seja, se depois do fator desencadeante se desenvolveu realmente uma situação patológica, é natural que tenha sido, que tenha acontecido uma situação patológica já num terreno fragilizado e, portanto, de alguma maneira a pessoa ficou mais fragilizada daí por diante. Dr. António Sampaio, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Obrigado. E bom feriado para si também.